Olá, olá, boa tarde. Vamos de live nesta quarta-feira. Live de bate-papo, mais uma visita aqui para minha casa. Hoje a gente vai bater um papo com o Jonatas Verli, um amigo queridíssimo. Claro que eu sempre convido pessoas queridas para estar aqui, né? Eu super puxo o saco dos meus amigos mesmo. E hoje Jonatas vai entrar na live para a gente falar um pouco mais sobre criatividade. Tem muita gente que fala, eu não consigo modelar porque eu não sou criativa, eu não consigo fazer roupa porque eu não sou criativa. Então, como a gente trabalhar essa criatividade tanto na modelagem como na costura, é sim possível a gente treinar a criatividade. Você não precisa ter nascido uma pessoa extremamente criativa, basta você começar a pensar em soluções, pensar em alternativas para os problemas. Jonatas! Amigo, me chama que eu não sei te chamar. E toda vez que você começar a treinar algo, você vai ficando cada vez melhor, né? Então a gente, olha aí os atletas, né? Eles começam a treinar e vão ficando bons. Com a criatividade é a mesma coisa. Eu até brinco, criar e coçar é só começar. Tem o comer e coçar, né? Acho que comer e coçar é só começar. Criar e coçar é só começar. Deixa eu aceitar para a Jonatas entrar. Que influenciadora é essa que não sabe convidar as pessoas para entrar na live, gente? Deixa eu só colocar um filtro aqui para esconder essa figura minha. Ai, Legal? bonito. Nossa, não, bonito. Ficou com cara de fantasma agora. Não, Calma bonito. aí, acho que eu coloquei o errado. Era Por isso. Mas favor. amarelinho. A luz tá muito forte aqui. Boa tarde. Cara de saúde. Aperta o blanco. Jonatas, tudo bem com você? Tudo ótimo. E você, como é que você tá? Você tá Saudade de você. comigo? Oi? Você tá preparado para dormir comigo? Se você aguentar meu ronco, porque meu ronco ele é uma coisa muito problemática, né? Então, não é um ronco, é a sinfonia inteira, sabe? Vedar a porta. Você prepara a casinha de cachorro. Eu já falei pra você, afastada lá no quintal pra me poder deitar, para vocês conseguirem dormir com o meu ronco, que é muito pesado. Dividindo intimidades, gente. Eu fui viajar com a Diana esses dias, né? E aí ela falou assim, meu, é o ápice acho que a Lara falou, gente, é o ápice da troca de intimidade, você viajar com um amigo e dormir. Falei, pois é, estamos dividindo, agora é a vez do Jonas. Nosso. Agora vai ser minha vez. Ah Tô lá, tá aqui. ansioso já pra chegar. Olha lá, a Aparecida tá falando que ela ronca junto também. Super comum roncar. Eu vou te falar, vou te confessar uma coisa, mas eu vou contar só pra você. Meninas, não ouçam. Aí amanhã sai no site da... Ai, como que é aquela menina incrível que ela conta fofoca de comida? Ariane. Hum? Acho que é Eliane ou é Ariane, uma coisa assim. Piane, isso, gente, ela é incrível. Ela conta os babados, as fofocas. Aí amanhã sai no site dela, né? Ai, Mayra Macedo ronca. Todos nós roncamos, gente. Meu marido dorme com aquele protetorzinho. Protetor? Meu Deus. Por isso que eu não te recrimino. Por isso que Por isso que a gente tem uma conexão. minha gente, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre criatividade, tanto na modelagem e na costura. Jonatas Belli é o meu bate-papo de hoje. Não é nem entrevista, é um bate-papo, né? Estou muito feliz de Jonatas estar aqui. Se você acha que tem alguém que não é criativo, manda aviãozinho, não é assim que fala? Manda um aviãozinho para a pessoa entrar na live. Fala, essa live é para você. Assista.
E obrigada, Jonatas, por você estar aqui, tá? Apesar de que já começou a conversar. Fiquei muito feliz pelo convite. De alguma forma, a gente já consegue matar um pouco da saudade, né? E aí aumenta mais a ansiedade, porque falta poucos dias para poder estar aí com você. Uma coisa muito engraçada é que às vezes tem gente que acha que a gente não se conhece, que a gente não tem ligação nenhuma, né? Tipo assim, tem uns youtubers aí de costura, de não sei o quê. Meu, a gente se conhece, tá? Todo mundo se conhece. Pelo menos a grande maioria, né? A gente tem bafão, a gente tem babado, a gente tá tudo tranquilo, tá tudo normal. Devidamente como o mundo da celebridade. Exatamente. Vai, Jonatas, vamos falar como é que essa mulherada pode criar um pouco mais. Então, Essa namorada, talvez? bom, eu acho que sim, a primeira coisa, quando a gente fala sobre criatividade, é, eu penso em um diferencial. Primeira coisa, quando a pessoa ela é criativa, ela consegue fazer, não fazer só o que as pessoas já fazem, mas ela consegue fazer aquilo de uma forma com que a identidade dela tenha algo diferente. Eu acho que já começa por aí. A primeira coisa da pessoa partir para poder ser criativo, é ela pensar, beleza, eu vou fazer, digamos, uma peça, vou fazer um blazer. O que eu posso fazer para poder deixar esse blazer diferentão? Ou o que eu posso inovar? O que eu posso agregar e dar uma nova cara para aquela peça e tal? Então, eu acho que Pessoa lá, né, naquela modelagem, você olhar e falar assim, aquele blazer foi feito pelo Jonatas. sim, criar alguma. É igual, por exemplo, sabe quando você olha um croquis? Que, por exemplo, tem os croquis do Hayden Williams, que eu olho e falo, esse aqui é Hayden Williams. Croquis do Matheus Forte. Sabe quando você olha, você não precisa nem olhar a assinatura da pessoa, você já olha, você já sabe que tá ali a identidade da pessoa. Então, eu Sim. acho que isso é uma das coisas mais importantes, porque isso torna a pessoa, o trabalho da pessoa algo exclusivo, né? Que é o que a gente busca, né? Que é o que torna mais prazeroso. Uhum, uhum. Eu só vou incrementando as palavras. Porque assim, Mayra, costurar, a gente vê várias pessoas que costuram, fazem sempre as mesmas coisas. Mas e o que a gente vai trazer de diferencial? Eu, por exemplo, um dia, quando eu lançar uma marca de roupa mesmo, por exemplo, eu pretendo um dia, eu E vou buscar, né? Eu pretendo lançar um dia. E o que vai ser o meu diferencial? O que eu vou criar de diferente? Porque criar o que todo mundo já, às vezes, já cria é muito fácil. Eu quero criar algo que tem uma identidade. Então, acho que é então, parte daí. Pode ser um paninho de prato que você vai fazer. Dá para usar criatividade, usar um material diferente, fazer testar. Eu acho que o ponto principal de ser criativo é você permitir testar, errar. Eu mesmo, para você ter ideia, eu ia começar a live vestindo uma jaqueta que tá aqui caída no chão. Essa jaqueta, eu fiz ela, eu joguei, ela tá aqui caída. tô vendo a Ó, cena. olha Conheço. só. Por que eu quero falar dessa jaqueta? Eu sempre falei, assim, eu quero muito fazer uma jaqueta daquela estilo motoqueiro, sabe? Para poder usar. Uhum. Eu acho que combina muito com o meu estilo. Eu gosto. Só que eu errei na modelagem. Eu errei na modelagem, tá tudo bem. E foi muito rico errar na modelagem, porque eu coloquei o zíper no lugar errado. Parece ser uma coisa simples, mas eu acho que foi só uma falta de atenção. Mas a partir dessa peça que eu fiz errada, agora eu tenho um repertório para quando eu for fazer uma próxima, eu corrigir várias partes dela que estiver errada. Ela tá aqui. Primeira coisa é o material, que ela fica em pé sozinha, é muito duro. Já descartei. Já não vou fazer com material mais assim. Na próxima que eu faço, eu já vou fazer de uma forma mais criativa. Vou utilizar aquele aprendizado que eu tive, de alguma forma aquela criatividade que eu tive, e vou aprimorar, vou lapidar. Eu acho que a graça e o importante é essa. A gente não desistir na primeira tentativa ali. E só fazendo, fazendo, fazendo. Muita gente desiste no meio do caminho, né? Uhum. Imagina se eu tivesse desistido, imagine se você tivesse desistido, a gente não estaria aqui hoje, a gente não teria repertório para contar, não teria história para contar, né? Eu acho que no meio da costura é muito válido o erro. O erro, ele é muito importante. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, é uma coisinha que às vezes um erro, daquele erro você consegue aprender uma nova técnica. Você fala assim, nossa, eu errei.
Aí você olha e fala, mas se eu fizer dessa forma aqui, talvez vai ficar interessante. Eu nem tinha conseguido visualizar, mas através desse errinho aqui eu já consigo corrigir. Aí na próxima você já não vai errar de novo. Também não pode, É. não pode permanecer. Aí daquilo Eu ali, às vezes sempre. você olha, você pensa bem assim, ah, isso aqui tá dando errado, tá torcendo, tá fazendo isso. Mas se eu utilizar um aviamento, não vou usar esse aviamento, vou usar um outro, Outro. sabe? Testar outra Testar coisa. outras coisas, testar, não se não ficar ali preso naquilo ali, ou se lamentando porque eu errei ou estraguei um tecido. Não, É. tenta. Pega um novo aviamento, tenta um novo tipo de tecido. Às vezes, por exemplo, eu pensei, eu comprei mais um tecido de fazer bolsa, pra você ter ideia. Eu falei, eu quero fazer essa jaqueta toda durona, pra colocar uma sombreira para poder ficar parecendo um. Mas na Sim, hora do. sempre Deu funciona. ruim. Sempre funciona a realidade, a expectativa. Nem sempre ela tá alinhada, né? Porque a gente tem uma mente muito. Acho que deu uma travadinha aí do Jonatas. Será? Jonatas, volte. Jonatas, volte. Deu uma travada aí, Jonatas? Acho que ele tá. Voltou? Voltou ou não voltou? Voltou, tá bom. É, eu sempre falo que quando a gente vai fazer uma escolha de material, às vezes a gente tem algo na cabeça e quando a gente vai costurar de fato ou modelar de fato, o repertório que a gente tem de conhecimento não foi suficiente para que aquilo ficasse bom, tá? E às vezes, mesmo que o meu repertório seja extenso, jamais ficaria bom, porque a escolha não foi a melhor escolha. E tá tudo bem isso acontecer, de verdade. É um aprendizado. Jonatas, eu não tô te vendo. Eu tô aqui. Tá meio que, tipo, picotado, sabe? Deixa Assim, eu entrar, eu vou sair e vou entrar de novo. ótimo, ótimo, melhor. E então, só para a gente concluir essa linha de raciocínio, né, de que errar tá tudo bem, de que errar não tem problema, eu costumo dizer muito para as alunas que têm medo de cortar tecido que a gente não está fazendo medicina. Isso eu aprendi, inclusive, com uma professora muito querida na pós-graduação. A gente não está fazendo medicina, a gente está simplesmente cortando um tecido. Então, a gente não vai matar ninguém, nada extraordinário vai acontecer. Simplesmente a gente vai aprender algo a mais. E eu lembro que a primeira calça que eu fiz, ela virou saia. Eu cortei, eu costurei o gancho traseiro com o gancho traseiro e o gancho a entrepernas da frente com a entrepernas da frente e entrepernas do traseiro com traseiro. Ou seja, a minha calça virou uma saia. Quando eu fui vestir, eu fiquei parecendo a pequena sereia. E tá tudo bem, entendeu? Eu desmanchei e fiz. E a calça ficou horrorosa, horrorosa. Então, mas tudo bem, eu aprendi. Hoje eu consigo fazer minhas calças, ainda bem, né? Eu acho que todo o processo criativo em si, ele é muito válido. Ele parte de todo esse princípio aí de testar. Até por isso que quando a gente, por exemplo, vai fazer uma peça com tecido muito caro, o que que a gente faz primeiro? Pelo menos eu faço. Você faz, Testa, Mayra? Você faz um pilotinho. pilotinho, um tecidinho assim Ah, mais. Eu faço. Quando é um tecido muito caro, por exemplo, assim, tem hora que eu falo assim, vou dar vou tentar testar essa modelagem que eu fiz primeiro, ver se ela tá ok para eu poder cortar no tecido mais. Mas, cara, eu acho a pilotagem muito válida. Ela eu nem enriquece faço, tanto. tá? Às Oi? vezes inteira. Faço só aquele pedaço que eu quero testar. É muito legal, é muito rico. Economiza tecido, economiza tempo, né? Mas, tipo, poxa, eu lembro que eu fiz uma jaqueta na pós-graduação que ela tinha umas pontas assim. E eu não sabia se ia dar certo. Então, eu cortei metade do corpinho da frente, metade do corpinho das costas, e a parte de cima da manga e costurei. Ah, não, deu certo. Aí, corto lá. Tinha uma mistura de tecido. Testar é importante, É faz muito parte. importante. Quando a gente testa, a gente também está colocando a criatividade para funcionar
de repente a gente tem um novo olhar ali naquele teste, sabe? E a peça não sai do jeito que a gente pensou inicialmente. Por quê? Porque a gente criou em cima da primeira criação. E essa sequência de criações, ela é extremamente importante para o processo, inclusive, de aprendizado, né? Sim. Olha só para você ver, eu vou citar um exemplo. Quando eu vou fazer roupas para minha amiga drag queen, ela sempre chega com aquele material, tipo, coisa de fazer bolsa. Eu sei. Pedaço de plástico. Eu vi Coisa, coisa que, tipo assim, eu não faço a menor ideia de como que eu vou fazer aquilo entrar no corpo dela. Mas beleza. Eu lembro do primeiro que eu fiz. Ficou. O segundo já ficou melhor, consegui dar uns acabamentos melhores. O terceiro já falei, nossa, esse aqui ficou bom. Porque aquele processo de conhecer até o material em si, de saber como que ele vai, a máquina vai reagir com ele ali e tudo mais, até o domínio de você conseguir passar ele na máquina e fazer sei lá, por exemplo, uma pence ou um recorte para poder encaixar melhor no corpo. Então, acho que o processo, para a pessoa, por exemplo, assim, se tornar até mais criativa, é testar. Acho que o teste ele é um dos pontos principais, porque o teste ele enriquece a gente. Sempre quando eu vou pensar em fazer alguma coisa assim, eu já penso logo assim, se for uma modelagem mais complicada, assim, que, sei lá, por exemplo, tem que modelar muito bem um busto para ficar. Aí eu vou testar. Vou lá. Aí eu falo, ó, aqui precisa tirar 1 centímetro, aqui precisa fazer isso, então. Aí na hora que eu polir, é que nem um diamante, né? A gente tem que ir polindo isso. É, pra. é. E quanto mais próximo do corpo, mais teste e mais atenção, mais qualidade, mais perfeito tem que ser todo o conjunto. E peças mais soltas, eu acho muito legal a gente ir fazendo e repetindo aquela peça com outros olhares, Possibilidades, né? experiências diferentes. E uma coisa que ajuda muito na criatividade e que eu adoro fazer, já fiz várias peças, são peças com figuras quadrado, círculo, Mais retângulo, geométricas. isso, cortes geométricos. Então, tipo, pego 2 quadrados. O que eu vou fazer com esses 2 quadrados? Tem que usar o quadrado todo, sabe? Então, dá para fazer uma blusa assim, aí eu coloco uma manga, coloco. Então, é legal você também fazer coisas que você não usaria. É muito Porque bom. enquanto a gente faz só coisas que a gente usa, a gente fica sentado ali Uma no. zona de conforto, né, também. Agora, eu gosto de peças soltas. Gosto mais ou menos. Eu prefiro uma cintura mais marcada. Então, eu também tenho meu estilo. Então, qual é a sacada de eu pegar um retângulo gigante e fazer uma peça para mim? É Legal. tentar estar na cintura, é tentar fazer um modelo que de fato eu use, é colocar a criatividade para funcionar, para que eu possa de fato usar aquela peça. E eu Isso já sabe o que me lembra? Isso me lembra muito, por exemplo, quando a gente assiste aqueles desfiles de moda e você vê aquelas coisas completamente, por exemplo, uma manga bufante gigantesca. Aí você fala assim, poxa, eu gosto de uma manga bufante, mas eu não usaria aquela mangona daquele tamanho. Até porque aquilo ali, né, às vezes, por exemplo, é para mostrar mesmo o conceito da peça em si. Às vezes você pode pegar aquilo e adaptar para o seu estilo. A mesma coisa que você falou do retângulo, praticamente. Pegar as referências ali, uma coisa ou outra. É, e acho que a arquitetura da modelagem, ela é bacana, né? De você fazer estudo e colocar é, uma entretela na manga para ela ficar um pouco mais encorpada. Você lembra uma vez, teve uma onda que era uma saia, que a gente cortava uma saia bem compridona assim? Deixa eu mostrar aqui. Aí a gente pegava um tecidinho aqui, fazia um pontinho aqui. Pegava o tecidinho aqui, fazia um pontinho aqui. Aí pegava esse tecidinho e fazia aqui. A peça, ela ficava toda assim, sabe? Engenhadinha. Toda Toda com um relevo, uma textura. com uma textura. E depois passava a tesoura na barra e ficava uma saia incrível, assim. E cada
tecido que você usava diferente dava um caimento diferente, uma proposta diferente, né? Então, quando você usa vários pontinhos assim, esse acúmulo de tecido, se você usa um tecido bem molengo, ele fica uma Dá coisa um assim, outro... ele fica uma coisa mais maleável. E quando você usa um tafetá, nossa, fica aquela Fica mais armadinho. bolo de noiva, aquela coisa assim, bem. Por isso que eu gosto de trabalhar com miniatura, com base meia escala. Eu É sempre, legal. gente, trabalhe com base meia escala. Meia escala é esse tamanho aqui, porque é um tamanho que você consegue costurar, porque só modelar não resolve, você tem que pegar e costurar, né? Ali, a bonequinha meia escala ali. Jonatas tem isso, amo, amo. Eu acho que é muito importante a gente trabalhar com base meia escala e testar a mesma modelagem em dois tecidos completamente diferentes, Completamente diferentes. ouro e numa viscoseda, num tafetá e num tule, porque você vai adquirindo conhecimento. E esse conhecimento que você vai adquirindo, ele faz parte de um repertório de encontro de soluções. Quando você for fazer uma nova peça, quando você... Nossa, eu já fiz isso. Aquela noção de caimento, de tato, a pessoa já tem, já, por exemplo, assim. Às vezes até, Mayra, por exemplo, ai, eu vou numa loja de tecido, a cor que eu quero é nesse tecido, mas eu nunca costurei ele. Mas só o fato da pessoa já ter aquela noção de experiência com um tecido parecido, talvez assim, ela já consegue. Não, isso aqui vai dar. Não, isso aqui não dá. E você sabe uma coisa que eu fazia muito, muito? Eu tive o privilégio de ter um ateliê ao lado de uma loja de tecido. Ai, Então, assim, chique. não, para mim foi muito, muito bom. E, Jonatas, eu até hoje eu não sei muito nome de tecido. Sei os nomes Eu vou pelo comuns. tato. É, eu sei muito pelo tato e às vezes até pelo visual, assim, que eu vejo o tecido Uhum. numa foto, assim, visualmente eu também tenho um pouco de ideia. Mas por causa dessa minha experiência de ter estado ao lado de uma loja de tecido. E eu sempre me coloquei na loja de tecido como a costureira e a vendedora de tecido, a especialista em tecido. Então eu sempre e vou te falar uma coisa, que até hoje eu vou lá na loja, né, lá em Matão, é o Quilão Tecidos. Quero deixar um beijo para Márcia. Márcia, quero fazer uma saia assim, assim, assim. Que tecido você tem? Eu sempre pergunto dessa forma, sabe? Porque eu posso estar pensando numa coisa e ela me traz algo muito mais ou apropriado, ou diferente, algo novo. Tecido Então, mais fino, talvez assim, de maior qualidade, talvez. sim. Então, eu sempre me coloco na posição de De aprendiz. aprendiz. Eu vou comprar um tecido, sabe? Eu ouço qual é a sugestão do vendedor. Porque é a mesma coisa se for comprar um carro. Eu vou ter que ouvir, entende? Porque eu não sei. Eu sei ligar o carro e mal coloco gasolina. Eu quase que fica pra caramba. E então é isso, a gente se colocar no papel de aprendiz, me dê a sua sugestão. Eu quero ouvir o que você tem a dizer. Uma Mas, segunda claro, opinião. sem deixar de falar, esse aqui eu acho que vale a pena eu testar. Esse tecido acho que vale a pena testar. Esse tecido, sabe, você ter aquele seu olhar ali e falar assim, eu acho que isso também pode ficar bom. E encontrar, né, toda vez que você for fazer algo, encontrar qual é a melhor solução, né, para aquela modelagem, para aquela costura, acabamento, né? Puxando esse viés que você já está falando aí do tecido, uma coisa que eu acho bem interessante, inclusive você postou hoje no seu story. Você estava falando sobre fazer uma jaqueta bomber e você estava com algumas opções de tecido. Olha só Bom, como que esse processo ele é um processo muito interessante. Vou é, esperar você, vou esperar é, você contar. É muito interessante porque às vezes você olha para um tipo de tecido, você não dá nada para ele. Eu já cansei, nunca mais eu julgo tecido, de olhar e falar assim, não. Porque, às vezes, o que falta em mim, às vezes, é só uma visão de pensar uma peça que vai se adaptar àquele tipo de tecido. Por exemplo,
Eu tava numa loja de tecido com uma amiga minha. Ela, John, leva esse tecido aqui. Aí eu olhei e falei, não consigo pensar em nada com esse tecido, não. Ela, olha o vestidinho que eu fiz com esse tecido. Aí eu falei, nossa, ficou parecendo um vestido de grife, assim, sabe? Por causa de como ela transformou o tecido. É um processo muito interessante, esse processo de você, às vezes, olhar para um tecido, pensar algo e depois você se surpreender com aquela peça que você fez. Às vezes, a gente não pode julgar o tecido ele estando sozinho ali. Às vezes, você já tem uma ideia e tal, às vezes te surpreende, como também a jaqueta, né, que deu ruim. Mas é muito rico Mas o processo. poderia ter dado muito certo, entende? E o que deu ruim vai dar muito certo Na na próxima. próxima vez que eu for refazer. E É? quando eu for pensar, por exemplo, uma próxima peça, com essa base que eu tive, nesse errinho que eu tive, eu já vou conseguir construir uma outra peça melhor. Vou, por exemplo, assim, o tecido deu ruim. Não gostei de como o tecido reagiu no meu corpo. Vou usar um outro tecido. A minha modelagem, ela teve... Eu costurei o zíper tipo 5 centímetros, um pouquinho mais para dentro, então ela ficou me apertando. Na próxima vez eu já vou pegar e vou transportar o recorte que eu fiz na minha peça um pouquinho, 5 centímetros a menos para ela ficar com folga. Então, todo esse processo ali de construção, ele agrega muito. E a próxima vez que a pessoa vai fazer, ela já consegue fazer tranquilamente. É. Eu vou mostrar os dois tecidos que o Jonas Tecido. está falando, tá? Oi, Débora. E assim, são dois tecidos que eu tenho certeza que se vocês olhassem, vocês não iam falar assim, vou fazer uma jaqueta bomber com o tecido. Porque é isso aqui, gente, ó. Tá vendo, ó? Perfeito. Ele é totalmente transparente, um tafetá, e ele é feito no voal, que é um tecido muito fino, muito mole. Eu Quando a já gente consigo ver. não é, quando a gente pensa numa jaqueta bomber, a gente vê uma estrutura assim maior zona. Só que eu consigo ver aqui, mesmo ele tendo esse caimento, eu consigo ver algo mais estruturado. Por quê? Com certeza eu vou colocar um forro. Então, quando você forra, você também traz a estrutura para o tecido que não tem estrutura. Agora eu vou te falar outra coisa também. Aham. Eu fiz uma vez uma jaqueta bomber de renda. E ela ficou totalmente transparente. Só que ela tinha tantas pedrinhas de brilho nela. Ficou uma peça assim, por exemplo, para usar com um top, cropped por baixo, assim, pretinho, E meio jogar lá por cima. Ficou muito legal também a ideia da transparência. Eu imagina. tinha pensado, eu falei assim, vamos testar para ver. Funciona também, fica legal. É porque aqui, mais pelo fato da pele, sabe? De não Aham. o O avesso ter atrito, né, na pele. o atrito na pele. Só por isso, porque senão a gente também faria ela super. Transparente, minha filha. Bota super pra jogo. E eu posso usar para fazer a golinha, eu posso usar aquele. Ai, como que é aquele que a gente usa de malha canelada? Nossa, fugiu o nome agora. Aquele de camiseta. Elanca não é Ribana? Ribana! Pode pôr uma ribana preta aqui, que, Na meu, bainha embaixo dela também fica bonitinho. põe ribaninha preta aqui no punho, que compõe, sabe? Então, misturar coisas que são muito De diferentes universos diferentes. também dá super certo. Inclusive, tem um nome isso também na moda, que eu não me lembro agora, que é tipo usar um paetê com calça jeans, sabe? É você colocar duas coisas completamente diferentes. Então, de repente, você fazer essa mistura também dá super certo, porque você consegue deixar aquela peça com aquela cara mais dia a dia. Porque para eu fazer uma jaqueta bomber é porque eu quero usar mais com dia a dia. Na De uma verdade, forma eu quero. casual e tal. Eu te falo com total certeza que fica muito legal. Fica muito Não é. legal. Inclusive, eu já fiz uma também, assim, só que ela não era em paetê. Ela era um tecido muito brilhoso também. Eu fiz uma, fica muito legal. Aí, dependendo do aviamento que você coloca, um botão, uma coisa assim diferentona, fica muito mais legal ainda. A minha que eu fiz na época, eu fiz ela em manga raglan. E eu coloquei uma faixinha preta que pegou do ombro e veio descendo até o punho aqui assim embaixo. Ficou muito legalzinho.
Lindo. Ai, você falou uma coisa, Jonatas, que me remeteu a algo muito, muito importante. Quem tá na live, pega um caderno agora e anote. Anote, por favor. Para vocês nunca torcerem o nariz antes de fazer alguma coisa. Eu vou explicar por quê. A manga raglan, a manga raglan tradicional, aquela no primeiro traço de modelagem, ela é repartida, tá, gente? Ela é repartida. Ela tem, quando você começa a fazer a modelagem da manga raglan, ela tem uma pence aqui aberta, aqui fechado e aqui em cima um negócio assim que fica aberto. Esse é o começo da modelagem da manga raglan. E aí, uma vez, eu sugeri uma aluna a fazer um recorte aqui para fazer isso aqui, tipo ele fica tipo um triângulo, sabe? A cabeça da manga fica aqui de outra e aqui de outra. E falei isso numa live até. E aí as pessoas, ai, que estranho, não, porque talvez não fique legal, porque não sei o quê, porque papapá, papapá. Ai, mas eu não quero recorte, ai, eu não quero pence, ai, não quero... E aí eu fiz. Você fez? Eu fiz. De 3 cores a camisa. Ela é uva, aqui é um laranja e aqui é um verde. Coloquei até um babado laranja nela. A camisa ficou surreal de diferente. Uma camisa que ninguém tem. E ficou muito legal. E aí, depois eu recebi uma mensagem de uma pessoa que... Mayra, que incrível que ficou! Que legal! Então, não torça o nariz para uma... Pense que ela vem para o ombro, por exemplo. Recorte. Ninguém gosta daquela pence que vem aqui no ombro, né, traseiro. Enfim, quando você faz modelagem sob medida, elas simplesmente acontecem e você precisa aceitar. Não dá um jeitinho de tirar ela dali. E aí você, ou você faz uma arquitetura para tirar ela dali, ou põe um recorte, ou qualquer coisa, ou simplesmente aceita. Aceite essas coisas, porque faz parte do aprendizado, faz parte do entendimento. Então, eu também não gosto daquela pencezinha que fica aqui no ombro, na parte de trás. Não é sempre que fica. Eu, no começo, assim, algumas vezes minhas modelagens base ficavam, até que eu consegui encontrar uma modelagem que não ficou e beleza. Mas o que acontece? Quando você aceita a modelagem do jeito que ela saiu, do jeito que ela aconteceu, você consegue entender algo muito único, que é a individualização do ser humano, do corpo. E você consegue visualizar o quanto um corpo é diferente do outro. Se você puder pegar 3 pessoas completamente diferentes e fazer uma camiseta mais ajustadinha para cada uma dessas pessoas, vai ser incrível para o seu aprendizado. A mesma peça para 3 pessoas. Pega a mãe, a tia e uma criança também. Tá valendo. Mas você modelar, fazer esse desenvolvimento para 3 pessoas diferentes, a mesma peça, igual, é tão rico, você vai encontrar soluções para cada um dos problemas, porque vai ter problema, tá? Aqui o decote em uma vai ficar mais assim aberto, a outra aqui vai ficar sobrando demais. Tem mais peito, vai ficar, pode dar um... Tem menos peito. Gente, vai ter problema. Mas solucione o problema de cada uma de forma individual. Não adianta solucionar. Ah, fiz assim, nessa aqui vou fazer para todas. Não adianta. É tão rico você aceitar que cada pessoa tem um corpo e que cada corpo exige um tratamento diferente na modelagem, que olhando isso, com certeza você vai despertar o que a gente mais quer falar aqui, que é sobre a questão da criatividade. Você vai ter que ter criatividade para resolver problemas, encontrar soluções e focar na solução, né? Porque tem muita gente que só pensa no problema e não pensa na solução, né? Exatamente.
Minhas Falou linhas de tudo. raciocínio, né? Não, sua linha de raciocínio ela é muito rica, porque você consegue adentrar em diversos. Você foi da manga raglan até. E foi indo, foi indo, e só foi. E eu só fiquei que, gente, muito bom. A pessoa é louca, ela começou. Tem que ficar ali concentrado, para não perder a linha. Ela começou de onde? Ela começou da manga raglan. Tá. Pra poder ir. É muita informação. Anotem, gente, para vocês não esquecerem, porque é muito. É tudo isso que Mayra falou. A criatividade, ela também está nessa questão de saber driblar esses probleminhas que podem acontecer. Quando a gente faz algo sob medida, algo muito específico, pode acontecer muito. Não, né? No industrial já é uma coisa mais, já é diferente. Agora, o sob medida, ele requer um cuidado, né? Que já se pede pelo fato de tratar, você está fazendo algo ali sob medida. Então, saber lidar com isso, até na modelagem em si, não só na confecção, né? Na modelagem também a gente tem que tentar ser criativo ali, já, sei lá, resolver uns probleminhas antes de cortar a peça, coisas que a gente vai aprendendo ao longo do processo de construção, né? E a gente sabe que é um processo gradativo. Sempre dá pra gente aprender mais. A gente nunca vai aprender tudo. Sempre um errinho, uma coisinha, ou um acerto também, um tipo de acabamento que você faz. Às vezes você faz algo na modelagem que facilita no processo de costura. Às vezes você fala bem assim, eu não queria colocar uma pinça, então eu vou tacar um recorte. Nesse recorte, o que eu posso fazer? Todo esse processo de criatividade na construção da peça em si agrega muito, agrega demais. E torna a pessoa hábil, né, para poder lidar com várias situações que podem acontecer. Por isso que eu amo modelagem, por isso que eu não abro mão de fazer modelagem, porque isso me deixa, assim, muito satisfeita, sabe? Quando você olha uma peça, você fala bem assim, nossa, eu gostei dessa peça, mas eu quero mudar isso e aquilo ali, acho que vai ficar mais assim, você vai lá. Aí você fala, nossa. Exato. Eu brinco com as alunas, né? Meu pai é professor de matemática e eu detesto matemática. Maria. E quando eu comecei a aprender modelagem, assim, nossa, foi um tormento para mim, porque eu peguei uma postilona, assim, bem grossa e falava assim, divide por 54, põe -2, põe 2, tira não sei quanto, aqui é meio, aqui curva não sei o que lá. Eu falava assim, ai, gente, que preguiça, eu não vou dar conta disso, não vou dar conta disso, Sabe não uma vou coisa dar... que me cansava? E me cansa às vezes assim? É porque tem coisas que você não sabe de onde vem. O meu problema é esse. Por que eu tenho que tirar -2? Por quê? É que nem Chicó, né? Eu não sei de nada, só sei que é assim. Eu não sei Porque explicar. cada método, né? Cada método tem uma forma de construção diferente. Exato. Aqueles que vai para uma área mais abstrata, eu fico um pouco, né? A gente fica um pouco mais assim. Por exemplo, tem que descer 4, é regra. Aí você fala, por quê? Porque tem que descer Porque, nossa, exatamente. E aí eu consegui assim dar um boom na minha cabeça. Falei assim, não, eu não vou seguir uma regra, eu quero saber o porquê de cada coisa. Enfim, nasceu modelagem descomplicada. complicada. Meu Deus. Mas quando eu vou ensinar para a aluna no dia a dia ali, aquele quadrante do corpo, cara, eu pego a fita métrica e divido e dobro ela 2 vezes. E aí eu falo assim, não precisa, e eu não sei fazer conta. Eu não sei fazer conta. Quando eu vou fazer decote, eu coloco a fita métrica, eu começo aqui até aqui, depois eu pego esse pedaço aqui e coloco lá de novo e vou dando a sequência. E aí, às vezes, tem umas pessoas que falam assim, nossa, por que eu nunca pensei em fazer isso antes e tal? Gente, eu não vou ficar brigando com a matemática. Eu não quero Evitar fadiga. Ô, Mayra, tem uma prima minha que ela é costureira, né? Que ela fala assim: a gente tem que fazer de tudo para evitar a fadiga. Então, é uma forma rápida de fazer? Funciona? Vai. Pronto. Igual eu fiz uma blusa cheia de nervurinha, né? Outro dia. Eu fui lá na máquina, fiz todas as nervuras no tecido, enquadrei ali aonde ia ficar, ia vendo o molde até onde eu queria nervura, pronto, fiz todas as nervuras, coloquei o tecido em cima e cortei. É sobre isso. Prático, funciona. Prático, funciona.
e a gente não precisa ficar caçando pelo em ovo. Então, a gente tem que ficar ali, por exemplo, marcando cada um ali naquele processo todo. Você foi lá, você criou o tecido plissado lá, né? Com as nervurinhas. E tá tudo bem. E é Uma sobre forma isso. criativa de fazer. É sobre você ter liberdade de fazer. É claro que depois, né, Jonatas, com o passar dos anos e a experiência e quantidade de aula dada, aula aprendida, hoje eu sei um monte de técnica e sei fazer as tais contas, né? Mas tem coisa que eu ainda prefiro fazer da forma prática, porque não tem porquê eu ficar me matando, entende? Porque eu faço roupa para mim. Eu não faço roupa em escala, que eu preciso daquela modelagem igualzinha, todas as peças iguais, sabe? Eu faço roupa para mim. E se eu tivesse fazendo em escala, eu faria daquele jeito, desmancharia a costura e estaria com um monte. Diga, querido, agora fala dá um conselho aí para essa galera que está assistindo a gente, que quer Então, começar a modelar e costurar e tem medo de não ter criatividade para fazer as coisas. Então, a primeira coisa, o primeiro medo que as pessoas têm muito, inclusive é muito normal, porque, não sei, ô Mayra, eu acho que o maior medo que as pessoas têm em si é de cortar a peça errada. Eu não sei por quê, se você perguntar assim, tem gente que fala bem assim, eu faço as coisas, mas na hora de cortar eu fico com medo. Porque se cortar, tem aquela coisa de cortar, né? De cortar errado. Mas eu acho que não precisa ter medo, eu acho que não precisa ter medo de errar. Independente do que for, errar na modelagem ou errar no processo de costura. Por exemplo, tem errinhos bobos que acontecem. Teve um dia que eu fui aparar uma linha da costura que eu tinha feito, eu fiz um buraco na peça. Eu falei, agora, meu Deus. Fiz um buraco, coloquei um aviamento em cima e tal. Sabe? As pessoas não precisam ter medo de errar. O erro, ele é muito válido. E saber lidar com todo o processo em si de forma criativa, saber usar um tecido, aviamento, criar uma modelagem diferente. Eu quero fazer uma peça geométrica, com linhas retas, com pontas, com curvas. Eu quero testar. Quero fazer um moletom de duas cores. Quero fazer uma camisa. Eu vou cortar ela no meio, vou fazer metade de uma com metade de outra, usar um paetê de um lado, uma coisa. Testa. Porque muitas vezes a gente pega e, por exemplo, uma cor que eu não gosto de usar, amarelo. Não gosto de usar amarelo. Mas eu falei assim, quer saber de amarelo e rosa? Não gosto de amarelo e rosa. O que eu fiz agora? Essa semana eu fui na loja de tecido, eu comprei um tecido rosa. Eu falei, vou fazer uma camisa rosa. Vou testar para poder ver como é que funciona. Vou fazer uma peça bem assim. Talvez eu não goste de uma peça específica com aquela cor no meu corpo. Sim. Mas vou tentar criar uma outra, com uma modelagem diferente, um recorte. Talvez eu goste. Eu acho que o processo em si é esse, a pessoa testar, se permitir. Sempre se permitir. Não ficar ali de braços cruzados. Não, vou testar. Vai que funciona. Vai que fica legal. Vai que talvez não também. Mas aí depois, durante o processo, eu falo assim, poxa, talvez essa cor aqui não funciona, mas se eu usar uma outra cor, vai funcionar. Ou criar uma outra modelagem. E tudo isso só vai agregando. Então, o lance é a pessoa ter essa predisposição a fazer. Não? É verdade. Então eu vou finalizar com uma outra coisa, emendando na sua. Quando a gente testa na vida, a gente pode ficar com marcas assim para sempre, né? Errar, perder um amigo, errar, se machucar. Mas quando a gente erra na roupa, a gente pode jogar no lixo e ninguém vai ficar sabendo, tá bom? Muito bom. Eu vou finalizar a live com esse pensamento que eu acabei de... A frase do dia é... A frase do dia é: a roupa que não der certo, você pode jogar fora e ninguém vai ver. Ó, bico calado. É sobre isso. Muito obrigada por você ter topado esse bate-papo. Ai, Sua camisa está em casa guardada para você. Tô ansioso já para poder estar aí com É você. segunda que você... Oi? Segunda que você chega, né? Eu vou dia 25. Dia 24 eu vou para Porto Seguro, aí dia 25 eu vou para aí. Na hora do almoço, né? Umas 10h30, por exemplo, eu acho.
Eu saio de Tá. lá, vou chegar em mais ou menos meio-dia e pouco por aí. Pronto, é isso aí. Eu vou te buscar no aeroporto. Depois me passa certinho os horários aí, bonitinho, o aeroporto, para não ir no aeroporto errado, porque é minha cara. Aham. E para poder ficar. E a gente vai passar a semana toda que vem juntos, então a gente pode produzir alguma coisa aí pra E galera. já fica o convite para as pessoas também que comparecerem na Mega, né? A gente vai estar lá na Mega para poder verem. A gente Exato. pode fazer um encontrinho, reunir as pessoas. Sim, verdade. A gente pode marcar um Vai ter encontrinho. as outras meninas também que vão estar lá, a Lana. Sim, sim, a Lana também Acho que a vai. Chu também vai estar. Deixa eu ver. Acho que a Elisa também vai estar. Elisa? Acho Elisa que é estilizou. Acho que ela vai. A ela Nindy vai. da costura? Gente, vai levar junto com o neném? Ela disse que vai estar com o carrinho. O ponto de encontro dela é o carrinho. Perfeito. Vou mandar Então é mensagem. isso, gente. Tá bom, querido. Um super beijo. Muito obrigada. Gente, obrigada por ter escutado nossas borrachas. A gente fala um monte de borracha, mas pode ter certeza que é muita coisa boa que se vocês seguirem vai dar bom, tá? Beijo. Beijo.